memória de um país guarda semelhanças com as lembranças de uma pessoa. Aqui e ali, os fatos precisam ser lembrados, sob pena de serem esquecidos. A imponência do monumento erguido no meio de um parque no Rio de Janeiro parece indicar que o motivo pelo qual foi construído jamais seria esquecido. Mas não é bem assim. Você sabe por que foi construído, em homenagem a quem foi construído esse monumento grandão aqui? Cabeça, agora você me pegou de surpresa. Como fim de serviço, agora até um pouco esquecido. Eu também não sei. Nós nem somos daqui. Não. Não, aos mortos da Segunda Guerra Mundial. É feito junto com o aterro e em 64 já estava pronto. Há 70 anos, depois de muita hesitação, o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial, apoiando os Estados Unidos e os países aliados contra a Alemanha nazista e as forças do eixo. Pouco mais de 25 mil militares brasileiros deixaram suas famílias para integrar a Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada à Europa. Cerca de 500 morreram em combates, na fase final da guerra. Com depoimentos de veteranos, imagens raras e textos históricos, o Globo News Especial de hoje é uma homenagem a esses brasileiros que, sem distinção de cor, religião, ideologia ou classe social, não fugiram da luta, se uniram para barrar o avanço do nazifascismo no maior conflito armado do século XX. Para falar com propriedade de uma guerra que matou mais de 60 milhões de pessoas e mudou o mundo, não existe uma fórmula pronta. Mas uma forma de minimizar o erro é ouvir 7 décadas depois quem esteve lá e voltou para contar. E foi o que a gente fez. Para começo de conversa, heroísmo passa longe dos depoimentos dos ex-combatentes. A guerra foi uma missão. A profissão militar é uma profissão de obediência. Ninguém escolhe para onde vai. A pessoa apenas obedece o que lhe determinam. Aqui no Brasil a política era confusa. A quantidade de submarinos alemães por aí afundando o navio era uma coisa enorme. Então o ambiente era pesado. Quando chegou nesse determinado momento, resolveram que a Força Aérea teria alguma participação nessa guerra. E correu então um recrutamento. Nascia Porto Carreiro, era militar, tudo militar. E eu tinha aquela coisa de eu não ser homem para ser militar. Quando abriu, o Globo publicou voluntariado, eu me apresentei logo, eu tinha o primeiro ano de enfermagem. Outra forma de alimentar a memória é tentar ficar perto dos fatos. É buscar gente apaixonada pelo tema, que tem uma relação especial com os fatos e histórias para contar. Gente como João Baroni, mais conhecido como baterista do Paralamas do Sucesso. Mas hoje, aqui, ele é o autor de livros e filmes sobre o papel dos brasileiros na guerra e filho de um ex-combatente integrante da FEB. Existe importância em preservar tudo que diz respeito à história do nosso país, sendo que a participação na Segunda Guerra é um dos muitos temas que passaram muito batidos. Assim, por alguma razão a gente tem essa coisa quase que inserida, né, na cultura brasileira, que é esquecer a sua própria história, que é uma coisa triste, né? A gente não dá valor à nossa própria história. Mais uma maneira de fazer desta homenagem um documento é buscar registros dessa epopeia da FEB, escritos durante a guerra por gente acima de qualquer suspeita, como Rubem Braga. Afinal, o escritor capixaba foi um dos colaboradores do jornal Cruzeiro do Sul, uma das principais fontes de informação dos pracinhas na Itália. E se der para um texto dessa qualidade ser lido e interpretado por um ator de peso como Paulo Betti, tanto melhor para nunca perder a dimensão humana deste drama. A artilharia, os aviões, os tanques e tudo mais apenas ajudam a fazer a guerra. Quem a faz realmente é o soldado da infantaria, é o pobre pé de poeira. É essa pequena e fraca máquina humana
feita de músculos e nervos, tão fácil de destruir que agarra a vitória com as mãos. As grandes batalhas do século mecanizado continuam sendo vencidas por esse bicho da terra tão pequeno. Qual foi a importância da FEB na guerra? A importância foi a presença. A importância bélica, a importância militar, é óbvio que uma divisão não pode pesar no cômputo final de vitórias e derrotas, não pode ter uma significação muito importante. Teve uma significação muito importante para nós, tá? Muito importante porque assinalou a presença do soldado brasileiro na Grande Guerra. Muita gente, quando fala na Segunda Guerra Mundial, pensa em operações incríveis, no desembarque na Normandia, na frente oriental, lá os russos, né, capinando baixo, né, até chegar em Berlim. E aí quando você fala no fronte italiano, você... pois é, mas não era uma guerra terrível, era uma guerra braba mesmo, o couro estava comendo ali, os alemães estavam em cima dos morros e ninguém chegava perto. Inclusive, pela Itália, era uma das estratégias dos aliados para chegar até a Áustria e Berlim. E aí a guerra mudou de eixo, mas a guerra continuou ali. Os alemães mantiveram tropas ali que poderiam estar lutando lá em Berlim ou lá na Rússia. Então houve uma mobilização importante ali, realmente, para poder a guerra continuar. E foi o que aconteceu. Eu não sabia o que esperava aqui de volta, né? Mas com o que eles apresentavam, eu achava que eles iam ficar senhores do Brasil, pelo valor deles. Mas isso aí ia depender de muita coisa, né? Como até hoje vocês veem que não é uma coisa, não dão essa importância ao veterano de guerra. E, no entanto, eles eram de um valor extraordinário. Além do inimigo alemão, os brasileiros que foram para a Itália tiveram que enfrentar inimigos menos óbvios, mas igualmente perigosos. Inimigos como a falta de estrutura e o medo. Eu vi o pânico no combate. Vi. É uma coisa indescritível. Inenarrável o pânico. Então, eu vi o pânico. Então, vi a minha admiração pelo homem brasileiro superar tudo isso. Medo foi uma coisa que abalou muito. Houve gente que teve medo e dominou o medo e foi. Mas colegas nossos, tivemos colegas que, eu tive dois, que tiveram medo, mas nunca negaram uma missão. Outra coisa que é patente assim com a história do Brasil na guerra é a falta de infraestrutura, né? No Brasil tudo se deixava para depois e parece que até hoje é assim, né? Então, se a gente for olhar 70 anos atrás, ainda tem um monte de coisa que a gente está repetindo, né? Os erros são reincidentes, né? O Brasil tem muito que aprender com o que a gente passou durante a Segunda Guerra Mundial. E começaram os preparativos para ir para a guerra. Isso teve várias etapas, momentos difíceis, preparação difícil, incipiente, e as coisas, as perspectivas não eram das melhores. Eram realmente de arrepiar, pensando que esses homens iam para a guerra na Europa, ao lado dos americanos, integrar o 4º Corpo de Exército americano, o 5º Exército americano, e combater com um grande combatente, que era o soldado alemão. Inicialmente, as roupas eram as roupas brasileiras, né? Eram roupas brasileiras que foram substituídas pelas americanas. Quer dizer, no final, todo o nosso equipamento passou a ser americano. É preciso pensar que, nessa ocasião, o Brasil não tinha qualquer indústria. Tudo que nós tínhamos, tudo que o soldado usava, era ou importado ou cedido pelos americanos. As viaturas, tudo era equipamento totalmente estrangeiro. Então a adaptação disso, principalmente porque, uma adaptação muito difícil, porque nós vimos de um exército montado à francesa e agora começávamos a lutar na frente europeia
com o exército montado americano. O chefe de treinamento era um oficial americano, que na época era coronel, naturalmente escolhido por eles, e muito bem escolhido, porque foi um homem que soube conduzir todo o nosso treinamento, e se tornou um grande amigo nosso. E quando terminou, eu me lembro, nem sei porquê, eu, segundo tenente, e um dia conversando com ele, perguntei a ele por que ele não ia conosco, já que ele tinha feito toda essa parte, por que ele não nos acompanhava. E ele, naquela tranquilidade dele que ele tinha, ele disse, não, eu não vou, porque eu sei que vocês estão bem preparados, sei que vocês vão desempenhar um bom papel lá, e aí provavelmente muita gente depois vai dizer que só fizeram isso porque tinha um americano tomando conta. O soldado brasileiro superou tudo isso com extrema dificuldade, mas com um imenso valor, com uma dedicação, com um estoicismo. Aquele homem que eu vi em São João del Rei era outro agora, era outro. Ele superava completamente. Era capaz de coisas inacreditáveis. Com a ajuda das forças brasileiras, os nazistas foram sendo forçados a abandonar posições conquistadas. No fronte italiano, como na frente oriental, era o início do fim. De um modo geral, o nazista sabe que não voltará. Lenta ou apressadamente, do sul para o norte, do ocidente para o oriente, do oriente para o ocidente, o alemão recua e sabe que não voltará. Chegará o dia, talvez próximo, em que ele não terá mais para onde ir, a não ser para o inferno. Sim, este soldado alemão desta guerra está condenado, mas o fascismo pode voltar. E estamos chegando no momento de decidir este problema. Fazer com que o nazista não volte, com este nome ou com outro nome qualquer, na Alemanha ou fora da Alemanha. Ele pode brotar outra vez do chão, na Europa ou na Ásia, ou mesmo em nossa América. E ninguém se iluda. Acabar com as injustiças nacionais e sociais, que são o caldo de cultura do fascismo e das guerras, será uma grande luta do povo e uma luta mais dura. Mas creio que vale a pena lutá-la, pela mesma razão que vale a pena lutar esta guerra de hoje. Para nossa sorte, morreram poucos brasileiros, realmente, se a gente for fazer uma comparação, mas existia muito mais americano para morrer do que brasileiro. A gente mandou só 25 mil, os 470 e poucos que morreram corresponde, durante os 8, 9 meses que a gente lutou, a 2 caras morrendo por dia. Quer dizer, é uma guerra. Enfim, foi gente lá morrer, era bala de verdade, era sangue de verdade, né? Mutilação, loucura e os casos normais de ferimentos, né, normais. Muita. Eu quando na enfermaria, eles eram formidáveis, cortavam perna, cortavam braço, eu saía da enfermaria, ia na minha barraca, chorava para voltar, e voltava recuperada e enfrentava. Ele já viu companheiros mortos. Já viu companheiros feridos, estraçalhados. Está sozinho em seu buraco na neve. Se não estivesse em cima da hora do mensageiro sair, eu talvez fizesse uma peroração, um apelo, que alguém que me lesse pensasse nele. Não para mandar cigarros nem pullovers. Isto não é o mais importante. Para ele agora, tudo importa muito pouco na guerra. Mandem o que quiserem. O que ele quer mais é carta. Mas a tarefa de vocês é outra, é maior. Vocês são responsáveis pelo país dele, para onde ele voltará. Vocês, e não ele, são responsáveis por uma vida de decência, de liberdade de homem, de justiça social verdadeira.
que o sacrifício dele não seja em vão. E quem se arrisca a dizer que esse sacrifício não foi em vão? O fato indiscutível é que a guerra foi vencida e os brasileiros estavam entre os vencedores. Então saiu no alto-falante, "The war is over". Quando Mas disse, já estava, né? A gente já estava... nós já estávamos sabendo, já nos últimos combates nossos, eles já botavam bandeira branca, as cidades que já estavam tomadas. Então, nesse instante, foi um instante muito solene para todos nós, porque todos ficaram assim, parados, e de repente foi uma gritaria. E aí, choro, muita gente chorou, entendeu? Um no ombro do outro chorou. Viu dar tiro para cima, foi uma alegria fora do comum, esse último dia da guerra. A paz. A paz. População inteira na rua, tudo de lenço branco, quer dizer, era um negócio monumental, não é? Porque, poxa, depois de tantos anos, de uma hora para outra acaba aquele coisa, foi uma sensação muito grande mesmo. Na volta para casa, com a guerra vencida e dever cumprido, os integrantes da FEB tomaram rumos distintos, às vezes opostos. Carreira militar é a carreira da obediência. Eu fui para a presidência da República como fui para a guerra, porque me mandaram ir. Tá? Eu vi o general Médici, por quem eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Eu vi o general Médici pela primeira vez na vida, no dia em que ele me convidou para trabalhar com ele. Tá? Para você ter uma ideia do que é o dever, o que é a disciplina e o dever militar. Por outro lado, nunca desempenhei qualquer função política. Eu não aderi à Revolução. Não é? Eu tinha a consciência, eu tenho uma carta de meu pai, que eu abri o meu livro. Com essa carta ele me escreveu em 31 de março de 39. Ele disse assim: Rui, és cadete, amanhã, depois, mais tarde, general. Agora deves dobrar os teus esforços, estudar muito. Ser um patriota verdadeiro e não te esqueças que a força somente deve ser usada a serviço do direito. O povo desarmado merece o respeito das Forças Armadas. O soldado não conspira pelas instituições pelas quais jurou fidelidade. Se o fizer, trai os seus companheiros e pode desgraçar a nação. De uma forma ou de outra, a epopeia da FEB e a própria guerra deixaram suas lições e as mais variadas conclusões. Enquanto um homem for dono deste campo, e mais daquele campo, e outro homem se curvar, jornada após jornada, sobre a terra alheia ou alugada, e não tiver de seu nem o chão onde vai cair morto, esperem a guerra. Ela explodirá, e enquanto não explodir, estará lavrando surda. O homem rico lutará contra outro mais rico que quer ficar ainda mais rico, ou contra o menos rico que também quer ficar mais rico, ou que não quer ficar ainda menos rico. E o homem pobre lutará por ele ou contra ele. Lutará para não perder o pouco que tem, ou lutará porque não tem nada a perder. Então acho que a história do Brasil na Segunda Guerra, a história da FEB, do brasileiro em combate, ela vem explicar para muita gente que a gente consegue fazer o que a gente quiser fazer. Né? A gente é capaz de fazer tudo, é só a gente ter condição de fazer isso. Né? Do momento em que deram condição para o brasileiro lutar, ele lutou bem. E os insucessos que a gente teve na guerra não foram diferentes do americano, do inglês, do russo, né? Quando a guerra começou. Ninguém estava preparado para a guerra. Né? E ai dos mortos, que faremos dos mortos?
podem rezar missas aos potes para que as almas deles se salvem, mas eles não querem isso. Eles querem saber de nós. Eles nos vigiam. Eles vigiam o nosso reino da terra. Foi por esse reino que eles morreram. Estão espantados. Querem saber por que morreram, para que morreram. Eles morreram muito jovens, quando ainda queriam viver mais. Não gostaram da própria morte. Por isso, não gostaram da guerra. Atenção! Falando a estação rádio da Força Expedicionária Brasileira, que está transmitindo mensagens dos soldados expedicionários para as suas famílias no Brasil. Alô, mamãe! Mensagens de saúde e felicidade para todos de vida. Brasileiros estaremos juntos, se Deus quiser. Nossa mamãe, é com o coração cheio de saudade que vos envio estas palavras para dizer que estou bem de saúde. Sinto-me alegre em virtude de nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira ter conquistado grandes vitórias, voando a nossa bandeira e os grandes nomes Brasil. Esta transmissão teve lugar, província de Nápoles, às 21h30, hora da Itália, do dia 2 de julho de 1945. Ouvintes do Brasil, boa noite.